Então, o nosso Mamãe Não Curte está de volta, e esse primeiro episódio dessa temporada assim não numerada vai falar sobre trabalho escravo, esclarecendo como é que o trabalho escravo é tratado aqui no nosso país. O nosso Código Penal criminaliza a redução de pessoas à condição análoga de escravo. O texto fala de jornada exaustiva, condição degradante, restrição do meio de transporte. E, bom, é isso. O Ministério do Trabalho e Emprego também tem uma portaria que detalha os termos do Código, e a nossa Constituição também prevê a expropriação de terras onde foi encontrado trabalho escravo. No ano passado, quase 3.200 pessoas foram resgatadas de condições análogas a de escravo. Isso foi um recorde em 14 anos. O estado campeão foi Goiás, com 439 resgatados, e entre 95 e 2022, 95 quando começaram a fazer essas contas, foram quase 60 mil pessoas resgatadas. E a estatística, assim, só trazendo um pouco para a condição social, a estatística geral mostra que quase 30% dos resgatados, 27,5%, eles são analfabetos. Isso, assim, para falar como a questão do trabalho escravo está muito relacionada com a condição de segurança social. Bom, uma nova aí das doideiras brasileiras, né, da argumentatividade freestyle do Brasil, é que o escravo, ele era escravizado pelo próprio preto, então tá tudo certo. Por que preto escravizando o preto? Depois, o pobre do português ele só comprou um produto que o próprio preto extraiu. Tipo assim, eles já faziam isso antes, hein? Eles já estavam fazendo isso antes. Como se a rapaziada, o Portuga chegava ali, né, na costa africana, nem da caravela não descia. Aí os próprios negros iam lá, nadavam até a caravela e falavam: opa, então, me escraviza e me leva para o Brasil. Pelo amor de Deus, leva esse rapaz. Estou pronto. Leva esse rapaz. Estou pronto para trabalhar sobre ferro e fogo em uma terra que eu não conheço, para onde eu não quero ir, mas vamos, vai ser massa. Sobre esse argumento, Didi, o problema dele, o que eu acho, o problema para a gente é que ele tem um fato. A escravidão, ela cronologicamente, ela é anterior ao século XVI, quando é que a escravidão, quando começa a ir para o escravo para o Brasil. Isso é um fato, isso é inegável. Só que o que também é inegável é que o português, o português do europeu, que é responsável pela criação de um mercado transatlântico de pessoas escravizadas. Então, você tinha o escravo já tinha escravização na África? Tinha. Isso é um fato. A gente não pode falar. Aristóteles falava de escravos. Aristóteles, de 2.500 anos. Há 2.500 anos atrás, do século V a.C., ele fala sobre a escravidão na política. Está lá. Então, assim, são fatos. Só que a criação de uma empresa, não uma empresa como a gente teve hoje, mas de uma instituição transatlântica que envolve África, Brasil e Europa, isso aí são os europeus no século XVI para frente, né? Essa sofisticação comercial e que vai levar ao acúmulo de capital e que vai levar essas cidades lindas na Europa que a gente vê e fala: nossa, como Portugal é bonito, olha esse mosteiro. Pois é, amigão, isso tudo aí é resquício, de alguma forma, direto ou indiretamente, desse mercado transatlântico, né? Que foram eles que criaram. Então, é um argumento que a gente tem que usar sempre, né? E essa coisa que você está falando, dessa argumentação, esse contorcionismo argumentativo, foi uma coisa que foi usada quando tentaram abolir a escravidão aqui, não foi, Dadásio? Quando houve aquela discussão sobre a Lei Eusébio de Queiroz. Sim, sempre, né? Sempre. A hipocrisia nacional em relação a esses temas é enorme. E outra, já que a gente está fazendo esse revisionismo histórico antirrevisionista, digamos assim, vamos fazer umas continhas aqui. Porque a gente ouve muito o papo de que não, porque a monarquia, o império, não era escravocrata. Tanto é que foi a monarquia que aboliu a escravidão. Foi a princesa Isabel, essa santa iluminada, que acordou um dia e falou: eu vou dar de presente essa dádiva, que é a liberdade, para as populações escravizadas. Pô, não é assim, né, irmão? Não vamos menos, né? Menos. Então, primeiro ponto, a escravidão é conquistada, né?
Isso ela é até fruto da organização dos escravizados. Claro que também tem uma vontade da burocracia, mas isso tudo só depois de constatado o fato. Ou libera ou se abole a escravidão dessa forma, ou cai tudo. E a gente pode ver isso com a progressão legislativa, vamos chamar dessa forma. Vamos fazer uma pequena histórica da legislação sobre o tema. E nessa, duas leis, basicamente, uma de 1831, a Lei Feijó, e uma de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Sobre a Lei Feijó, tem um livro muito bom que fica aí, indica, depois vou botar no link da descrição, da professora Beatriz Mamigodiam, se chama Africanos Livres. Ela vai discutir essa questão da lei de 1831. Quem são os africanos livres? Por que eles acontecem? É o seguinte, em 1831, Brasil e Inglaterra assinam, o Brasil assina por pressão inglesa, eles já tinham acordos anteriores, pressão inglesa, para você acabar com o tráfico transatlântico. Então, em 1831, a Lei Feijó determina a proibição do tráfico transatlântico de viventes. Então, não podia mais vir seres humanos escravizados da África para o Brasil. E essa lei, ela, dentre outras coisas, ela previa punição para o negreiro, quem estava no navio, ela previa punição para quem fazia o desembarque, quem estava envolvido no desembarque, e ela previa punição também para os agentes financiadores daquele. Então, você prendia o marinheiro, você prendia, né? Você punia o marinheiro, você punia o cara que está no porto, que desembarcou, você punia o dono do navio, que bancou essa brincadeira toda. E o que acontecia com esses africanos? Esses africanos eram livres, mas como tratá-los, né? Como você vai gerenciar essa população? Aí tinha um tribunal em Luanda, salvo engano, na África, tinha um outro numa possessão inglesa e um no Rio de Janeiro. E esses tribunais iam determinar o que ia ser feito com essas pessoas. No Brasil, o que acontece, a professora vai explicando, é que esses africanos livres, eles muitas vezes ficam muito tempo num depósito de bens, entre aspas, porque a gente não pode esquecer que são bens, são considerados como bens, como mercadorias, e depois o que acontece é que muitos desses africanos, eles passam anos trabalhando para a coroa, ou por um particular cedido pela coroa. Então, eles são africanos livres, mas isso não significa que eles não estão submetidos ao trabalho compulsório. Então você cria mais uma figura nesse mundo da escravidão, né? E a segunda lei que é interessante a gente abordar, que é a Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe aquilo que já era proibido, o tráfico transatlântico de escravos. Então já era proibido, já não podia. E a lei vem e, proíbe. Por isso que a gente tem o termo lei para inglês ver, né? Que é em relação a essa lei de 1831. A professora Beatriz fala que não foi para inglês ver, porque essa lei gera consequências, mas, de modo geral, é compreensível a criação do termo, porque você tem uma segunda lei, 20 anos depois, quase, para proibir aquilo que já era proibido. Então, assim, claramente, a lei não teve todos os efeitos que ela deveria ter. Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe novamente o tráfico transatlântico de seres humanos, só que dessa vez ela não está punindo ninguém. A Eusébio de Queiroz não vai punir o dono do navio, a Eusébio de Queiroz vai, quando muito, punir aquele que é pegue no navio, o marinheiro. Então, você não... Há uma diferença de escala. Então, a Eusébio de Queiroz é uma lei que ela para usar uns termos que a política nacional tem guiado a política nacional ultimamente, ela é uma lei de compromisso. Sim. Ela consegue gerir interesses distintos. Já tem o interesse de proibir o tráfico transatlântico? Tem. Mas também tem o interesse de não punir essas pessoas que estão financiando. Então vamos fazer esse compromisso. Cedo aqui, você cede ali. É uma lei de compromisso, a lei de Eusébio de Queiroz, nesse sentido. E aí, assim, isso, fazendo um comentário, trazendo para os dias de hoje, é uma coisa que até hoje rola essa dificuldade, né? Você quer criminalizar, você quer banir, mas você não, assim, a ferramenta de punição para quem pratica
ainda é ineficiente, assim, né? É pouco suficiente. Aí, só para citar um dado aqui que a gente levantou, foi um dado da Clínica do Trabalho Escravo, da UFMG. E ela mostra que de 2008 a 2019, olha só, presta atenção, dos 2.625 réus denunciados pela prática do artigo 149 do Código Penal, que é o que criminaliza, que trata do trabalho escravo, apenas 111 experimentaram a condenação definitiva, o que corresponde a 4,2% de todos os acusados. E, de acordo com as penas aplicadas, somente 27 condenados não poderiam beneficiar-se da substituição por sanções restritivas de direitos. Ou seja, apenas 1% dos réus estariam efetivamente sujeitos à prisão, se não acusados pela prescrição, que também é outro problema, né? Porque o trabalho escravo tem uma DPF que está rolando aí para tornar um crime imprescritível. Ou seja, essa coisa assim da não punição está rolando até hoje. A impunidade, né? É. A impunidade é muito grande. Não, e assim, é um negócio lucrativo, né? Se a multa é mais baixa do que o ganho financeiro, não há por que você não utilizar o trabalho escravo se não for por uma questão de moralidade, né? E aí a questão, quem é moral? Por que ser moral? Quando ser moral? As grandes corporações, elas não, assim, é uma questão contábil para elas. Pois é. Mais contábil do que moral em si. Até nessa questão das redes sociais, que agora há uma nova perspectiva de de accountability para as empresas, não há, porque as empresas que foram pegas em trabalho escravo no passado continuaram vendendo, não teve que fazer rebranding. Elas não tiveram que se reposicionar no mercado. Elas estão vendendo ao mesmo preço do ano passado. Eu acho que tem uma coisa também que as pessoas... entra um pouco nessa questão do moralismo, aquela coisa da regulamentação, dizer o que é trabalho escravo. Porque é claro que, assim, talvez você até encontre, né? Talvez não tão claro. Mas o novo modelo de trabalho escravo, ele se ajusta às nossas relações modernas de trabalho. Então, assim, é uma coisa contemporânea. Você não vai encontrar, talvez até encontre, mas em regras, o trabalho escravo não é uma pessoa com um grilhão, com uma bola de ferro no pé, entendeu? Tem um modelo recente do que é o trabalho escravo, né? A gente nem trabalho escravo, né? Hoje a gente chama de trabalho análogo à escravidão. Desde 88 não há mais trabalho escravo no Brasil. Teoricamente. Mas se a gente for pegar uma perspectiva mundial, o trabalho escravo tem vários contextos. 5 tipos de escravidão. Escravidão em que a pessoa é tida como uma propriedade, que é a escravidão clássica, que a gente viu principalmente no Brasil monarquista. Escravidão por dívida, que é uma escravidão que acontece muito aqui no Brasil, que é a retenção, hoje em dia, moderna. Escravidão de servidão, exploração infantil, que é uma forma de escravidão, e casamento e serviço equiparados a uma escravidão, que é quando você pega um homem ou uma mulher e você, contra a vontade dele, casa essa criança ou esse adulto para que ele seja um escravo doméstico, praticamente. E aí, a partir disso, a gente percebe que há tantos contextos diferentes de escravidão e tantas formas que o que une isso tudo é que a escravidão, elas marca por um constrangimento e uma falta de autonomia do indivíduo. É uma forma de anular o indivíduo para explorá-lo. Existem exemplos internacionais, inclusive, de grandes levas de pessoas em trabalho análogo à escravidão, em contexto muito diferente do nosso, né? Uhum. E assim... Isso aí você corta, Mariana, corta. Mas eu vou te falar assim, e tem outra coisa, assim, o Brasil... Corta que eu vou falar do Catar. Tu vai falar o que do Catar, cara? O Catar, Mariana? O Catar é o quê, Mariana? Trabalho escravo. Dubai, né? Dubai é trabalho escravo puro.
Cara, é foda. Não sei, não sei se escravo, né, velho? É Mas escravo. Eles não têm claramente documento. O negócio lá é meio pesado, né? Porra, trabalho. É porque a nossa concepção de trabalho escravo, é isso que eu tava querendo colocar. A nossa concepção de trabalho escravo, a gente entende pelo trabalho escravo de campo que a gente utiliza aqui. Uhum. Mas, cara, na Mongólia deve ter outro trabalho escravo. Trabalho escravo por vender filho. Que existe. Se a ONU colocou que existe um problema de trabalho escravo em questão de venda de filho... É porque deve estar rolando, né? Deve estar rolando. Alguém reclamou disso. Alguém subiu essa estatística aí. foda. Assustador, né? Mas voltando aqui pro Brasil, é que a gente ainda tem uma mentalidade muito escravocrata, cara. Total, pô. Total. É muito louco. Fomos os últimos países da América a abolir a escravidão. O último da América, exato. E é muito louco isso, porque a gente pode fazer uma matemática básica que o europeu chega no continente americano, na terra que vai vir a ser chamada de Brasil no futuro, em 1500. Aceitar essa data aí, deixar os vikings, os reptilianos, os chineses e os Papua Nova Guiné, vamos aceitar, 1500. Aí, 1500, diz que já os primeiros escravizados chegam no século XVI, já 1550, 1500 e pouco. No meados do XVI você já tinha trabalho escravo no Brasil, na terra que vai vir a ser chamada Brasil. Então tá lá, de 1500 e pouco, hoje está em 2024, não é isso? Considerar que o ano já acabou e não vamos entrar na questão de meses. Então são aí 2024 menos 1500, 524 anos, não é isso? 524 anos. Desses 524 anos, a região que vai vir a ser chamada de Brasil para simplificar, dos 524 anos, o Brasil conviveu com o trabalho escravo legal, com a legislação falando que pode, é legal, de boa. Você pode tratar o seu amiguinho como objeto, como uma mercadoria, até 1888. 388 anos. 388 anos. Então, de 524, 388 foi convivendo com trabalho escravo. Então, 524 menos 388, vamos fazer essa conta aí. 36. São 36 anos. Então, são de 524, a gente tem 136 anos que o trabalho escravo é ilegal. Isso não quer dizer que ele não exista. Quer dizer apenas que ele não é mais legalizado. Então, é muito, muito, muito ingênuo que a gente, das duas, ou a gente acredita na ingenuidade das pessoas, ou a gente acredita que são os filha da puta mesmo, que é a hipocrisia. Dependendo do dia, né, tem dia que a gente acorda para um lado para o outro. Normalmente eu acordo para a segunda via, que é filha da putagem mesmo, que é a hipocrisia. Então é muita hipocrisia você achar que não, deu 1888, trabalho escravo, a partir de 14 de abril de 1888, a abolição foi dia 13 de abril, a partir do dia 14, opa, beleza, acabou, tudo aquilo que aconteceu. Nossa, agora eu entendi que é errado. Acabou, não tem mais, as relações sociais são completamente diferentes, a gente não tem independência de empregada nas casas da classe média até hoje, isso não existe. A gente paga pelo trabalho manual muito bem, ninguém chega, fala pro pedreiro, porra, cara, tá muito caro, é só levantar um muro, velho, coisa fácil, capina esse lote aí por 10 conto. A gente não faz isso. De trabalho num valor e paga outro. Exato, nada disso acontece. Então, acabou, pronto, foi, mudou. Claro que não, né? A realidade é que a coisa se mantém, né? Então, que fica falando de herança maldita, não, isso coisa tá no passado. Não tá no passado, não, cara. É a gente hoje. O passado tá no presente, né? Parte do presente é o passado. Lembra aí daquele juiz lá que foi pego com uma menina que morou a vida toda? Não, a senhora morou a vida toda. Não, porque aí tem o bordão clássico. Ela é como se fosse da família. Isso é pra matar. Ela pode usar piscina. Ela ela pode usar a piscina até alimenta. Casa, ela come a mesma coisa que a gente. Porra, então, pois é, né? Ela chama os brother.
Eu acho que uma das coisas que eu queria comentar, mas que, enfim, isso vem de um outro podcast, era sobre a relação, essa questão que relaciona o trabalho escravo ou um trabalho degradante, né? Porque que às vezes está na beira ali da classificação como trabalho escravo, com o cenário social, como a questão da pobreza e da vulnerabilidade estão relacionadas com essa coisa do trabalho decente. Se você for pensar, hoje em dia o Bolsa Família, ele é R$600. Uhum. E assim, eu quero muito imaginar que 3% da população não saiba o que é Bolsa Família, o que é 6 milhões de pessoas. Uhum. Temos, assim, 90 e... Calma aí, deixa eu pegar o dado correto. Bom, vamos trabalhar com o dado corretinho. Vamos trabalhar com a verdade. Com a verdade. A verdade nada mais do que a verdade. Vamos trabalhar com a verdade. Vamos trabalhar com os dados. Calma aí, deixa eu entrar aqui no... Famílias não, é pessoas. Ó, a gente tem atualmente no cadastro único, que é cadastro, não é Bolsa Família, é cadastro, 98 milhões de famílias, 98.200.609 famílias inscritas no cadastro único. Então, pelo menos 98 milhões de famílias, elas sabem que há Bolsa Família, e são as pessoas mais vulneráveis. Por que ela vai deixar de ganhar os seus R$600 para ir trabalhar numa fazenda aonde ele sabe que ele vai ser escravizado? Porque alguém prometeu uma coisa muito melhor para ele. Não, vem para cá, você vai ganhar R$4.000. Entendeu? Não, tá. O mecanismo cá, muda, então, né? vem para cá porque você vai ter onde ficar. Os níveis de vulnerabilidade são muito, muito mais intensos do que a gente pode imaginar. Às vezes a pessoa está indo não por uma promessa de ficar rico, mas pela promessa de ter algum tipo de segurança, de coisas que a gente não pode nem imaginar. Mas, Mari, assim, o que eu quero colocar é que o trabalho escravo, ele é muito contextual, assim, e ele é muito pernicioso, porque uma vez que a gente fecha uma abertura, o escravagista ele vai achar outra, entendeu? Ele vai achar outra forma de aliciar, compor um trabalho escravo, aliciar, entendeu? Mas fica a provocação aí. Eu acho que faz parte do sistema político-econômico que a gente está inserido, o capitalismo, aí, chover no molhado é isso. É sempre a exploração da mão de obra, sempre a exploração que no final do tempo do outro, né? Você vai gastar o tempo do outro, vai botar essa pessoa para trabalhar, gastar o tempo dele e potencializar seu lucro, né? Para potencializar o seu lucro, considerando as condições, é muito diferente, é uma exploração muito, também é exploração tu pegar e pagar 50 centavos de dólar para o maluco passar o dia assistindo vídeo de pessoas se arrebentando, vídeos super escrotos, super pesados, para o teu algoritmo saber que um vídeo pesado tem tais e tais características, para você para o teu algoritmo não sugerir vídeos pesados para determinados mercados que se chocam com isso. E nesse tempo, tu tá lá pagando 50 centavos de dólar pro maluco e tá acabando com a cabeça dele, porque o cara passa o dia vendo o gore, o cara passa o dia vendo o corpo explodindo, passa o dia vendo as piores coisas que tu imagina, que tá tudo aí. Esse cara também não está sendo explorado, essa pessoa também não está numa situação de um trabalho super precário, um trabalho que faz mal a ele. Ele não está de sol a sol, ele não está apanhando, não tem um feitor do lado dele que está batendo nele, ele não é considerado uma mercadoria, tudo bem. Então, assim, considerando as condições diferentes, o tal do mutandis mutandis, a coisa que se mantém é a exploração dele, né? E como ele também está se gastando com isso, se acabando, né? Assim, eu tendo a concordar que porque a exploração do trabalho escravo é uma exploração, o modelo ideal não, mas é o supra, né? É a hiperexploração. Então, sim, assim, com o cara certeza. que está 16 horas numa moto, né? É o limite da exploração, mas o cara que está 16 horas numa moto, arriscando a vida para entregar também suco de beterraba,
também está sendo explorado. Mas assim, é aquele negócio, no dia que ele desistir de ficar na moto, ele vai morrer de fome, né? Ele vai ter consequências econômicas sérias. No dia que o cara que está no contexto de trabalho escravo desiste desse contexto de trabalho escravo, a consequência dele é muito mais complexa, porque ele foi alienado da sua condição de cidadão, cara. Entendeu? Isso é forte. É uma coisa assim, eu acho, sinceramente, é horrível ser explorado. É horrível você ter que estar trabalhando de 8 a 6. Mas, assim, o contexto de trabalho escravo é um contexto um pouco... É o limiar da exploração. E é um limiar que o capitalismo passa a todo momento. E aí eu acho que... Vamos mandar aí palavras que não são minhas, mas eu gostaria que fosse. Obviamente! Estava até aqui. Reflexivo. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Então, hoje a gente vai no Palavras que não são minhas, mas eu gostaria que fosse. E como nós estamos retomando aí, reiniciando a série não numerada do Mamãe, toda retomada é bom. O Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é bom pra tudo. Tá na dúvida? Vai ler o Pessoa e pronto. E foda-se, caguei. Não precisa justificar. É intancável precisar justificar o cara. Até usei uma palavra provável que esteja errado aí. Juventude que me escuta. Se usei mal, eu peço desculpas. Ah, tá. Foda-se. Vamos lá. Usar um texto. O Quinto Império, do Mensagem. Que foi a única obra publicada em vida dele. Obra completa, né? Os outros poesias, poemas e textos foram publicados em revistas. Enfim. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais do que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo em que eras vêm, ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os 4 se vão. Para onde vai toda a idade? Quem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Isso aí, Pessoa, o Quinto Império, mandando aí que sonhar é importante, sonhar é preciso, Dom Sebastião vai voltar, e quando ele voltar vai dar tudo certo, ninguém mais vai ser explorado. Vamos estabelecer o Quinto Império aqui e agora. Forte, hein? Sebastianismo, vi. Abaixa a cadeia produtiva exploratória do trabalhador. Isso aí. Falou, então. Então ficamos por aí, né? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.